Irmãos, boa noite. Bom, noite é complicado na época do verão dizer noite, porque depois das 6 já é considerado noite, né? Mas aqui a noite começa só mesmo lá pelas 7h30, mas é boa noite. Que os irmãos sejam abençoados hoje, esse é o meu desejo. E para que isso ocorra, nós estaremos então lendo a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 13, e a partir do versículo número 47. Como já é do conhecimento dos irmãos, nós estamos estudando as parábolas de Jesus, os ensinamentos que Jesus passava ao povo por meio de parábolas. E parábolas é algo muito interessante, antes de nós lermos a parábola, porque ela é uma história que ela é tirada da vida cotidiana das pessoas. Ela serve como ilustração ou como uma forma de comparação das coisas espirituais com as coisas materiais, para que as pessoas possam compreender ou pelo menos ter uma noção do que é o mundo espiritual ou qual a mensagem que a pessoa a qual está falando a parábola quer passar. E nosso projeto, conversando com o pastor, era de passar por essas parábolas e entender quais eram os ensinos de Jesus sobre as coisas espirituais, morais, das regiões celestiais. Amém? Bom, o versículo de número 47, capítulo de número 13, versículo 47, diz assim, a minha versão, creio que é um pouquinho diferente da dos irmãos. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e sentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançar-vos-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Feche os seus olhos. Pai bendito e santo, neste momento nós pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos compreender, ó Pai, as verdades da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito faça com que nós compreendamos, ó Pai. Revele a nós, ó Pai, essa verdade, mas não somente que essa verdade fique no nosso intelecto, mas também no nosso coração. Que nós possamos, através dessa lição, dessa verdade e desse princípio, ser guiados nessa vida, para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, eu acredito que muitos aqui, talvez todos, já assistiram muitos filmes pela televisão, ou no cinema talvez, ou você alugou um filme pelas plataformas digitais. Mas eu quero falar de um filme em especial que ele vai servir bem para ilustrar o que eu quero passar. Acredito que você já tenha assistido o filme do Avatar. O Avatar, ele era um ser que ele conseguia, através dos seus longos cabelos, se conectar com um animal. Eu lembro até hoje que ele foi levado pelas pessoas daquela tribo àquele local, e ali ele teria que se conectar a um animal, e aquele animal passaria a ser seu por toda a vida. Era como se fosse uma águia muito grande, um animal estilo pré-histórico. E quando ele fazia isso, ou quando ele fez isso, que ele conseguia se conectar com aquele animal, ele conseguia sentir o animal, e o animal conseguia senti-lo, como se os dois fossem uma só pessoa, ou um só ser. Tamanha era a conexão, que era algo inseparável.
Mas não somente com o animal ele fez isso. Segundo o filme, ele conseguiu se conectar com uma grande árvore que existia ali, que era conhecida como a árvore-mãe. E ao conectar com a árvore, ele conseguia sentir a natureza. Isso é interessante. Essa forma de pensar é algo muito interessante, porque Jesus vai falar nessa parábola sobre algo, sobre uma conexão que existe na humanidade. Ou melhor, sobre duas conexões que existem na humanidade. Irmãos, Jesus aqui no livro de Mateus, ele está no seu terceiro discurso. Só relembrando, o capítulo de número 13, todo o capítulo 13, é o grande discurso de Jesus, o seu terceiro grande discurso. Aqui nesse discurso ele fala sobre as parábolas do reino, como é o reino dos céus. E a maioria das parábolas começa com essa expressão: o reino dos céus é semelhante. E então ele fala a parábola. Lembrando que a parábola é uma história do cotidiano, que as pessoas conheciam bem, que servia como conexão para compreender algo espiritual. E Jesus, então, ele conta 7 parábolas aqui, nesse capítulo. Ele vai falar sobre a parábola do semeador, ele vai falar sobre a parábola do joio e do trigo, ele vai falar sobre a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, do tesouro escondido no campo, da pérola de grande valor, e por último, ele vai falar sobre a parábola da rede. Essas parábolas, elas têm uma certa conexão umas com as outras, porque o tema parece ser o mesmo, com algumas variantes. Mas Jesus queria passar algo sobre o que é o reino dos céus. Como é o reino dos céus? Então, por meio das parábolas, ele demonstrava facetas desse reino. Como seria esse reino? E o interessante, irmãos, que se você prestar atenção, no começo do capítulo 13, olhem na sua Bíblia aí, começa assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Alguns acreditam que Jesus ele morava em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que estava próximo do mar da Galileia. Então Jesus sai da sua casa com seus discípulos e talvez a multidão daquela cidade e vai até o mar da Galileia. E ali no mar da Galileia diz que se ajuntou uma multidão muito grande, ao ponto que ele teve que entrar em um barco para poder ensinar. Então ele começa a ensinar sobre o reino dos céus. Depois que ele ensina sobre o reino dos céus, ou melhor, depois que ele fala muitas parábolas, e olha que interessante, a maioria das parábolas que ele usa são parábolas que têm a ver com a agricultura. Naquela região, a maioria das pessoas ou eram agricultores, ou eram pecuaristas, ou eram pescadores, por causa do mar que estava ali. Agora vocês conseguem mais ou menos entender o porquê que ele fala sobre uma parábola que tem a ver com o mar e com peixes? Porque as pessoas compreenderiam o que ele queria dizer. Mas depois que Jesus ensina sobre essas parábolas, ensina sobre a parábola do joio, e então Jesus ele volta para sua casa. Nós podemos ver isso quando ele vai explicar a parábola do joio. Ele fala a partir do versículo 24, ele está falando sobre a parábola do joio, e ele vem discorrendo, depois que ele ensina tudo isso, então voltando para casa, os seus discípulos ficam com dúvida, o que quer dizer essa parábola? E então ele começa, a partir da parábola do joio, explicar para os seus discípulos, já em casa, não mais no mar, o significado. Mas ele não somente ensina a parábola do joio, ele fala outras parábolas. E entre essas outras parábolas, fala sobre a parábola da rede. E o que consiste, quais são os elementos que nós podemos ver nessa parábola? O versículo de número 47 e 48 nos fala sobre isso. E olha que interessante, nós vemos então
que ele fala sobre o mar. A parábola tem a ver com pesca. Ele fala também sobre uma grande rede. Só que o interessante é que não é essas redes pequenas. Porque no original, essa palavra rede que ele está usando, que Mateus está usando aqui, é para descrever uma rede de arrasto. Aquela rede grande que tem boias em cima e tem um peso que ela vai até embaixo. Então, 2 barcos, longe um do outro, vêm arrastando essa rede, como em forma de meia-lua. E tudo o que a rede vai encontrando no meio do mar, vai arrastando, arrastando, até trazer na beirada da praia. Ali vem de tudo. Tudo que estava no caminho, a rede trouxe. Então, nós vemos que, depois que fala dessa rede, fala que os pescadores, embora não apareça a palavra pescadores aí no texto, mas a gente subentende isso, eles se sentam e começam a separar as coisas que estão na rede, os peixes. E é falado sobre peixes bons e é falado também sobre peixes ruins. Quais seriam os peixes bons? Aqueles peixes que são bons para o consumo. Mas o interessante, meus irmãos, é que essa palavra que é usada para peixes bons, essa palavra bons, ela pode significar também, ou ela pode ser utilizada em outros contextos, como formosos, preciosos, excelentes, valiosos, importantes, adequados aos fins. Qual que eram os fins dos peixes? O consumo. Então, aqueles peixes eram adequados para o consumo. Então, eu fico imaginando aqueles pescadores, vários pescadores, sentados na beirada da praia, a rede ali, e eles pegando os peixes e olhando, esse é bom, vem cá para o cesto. Mas a parábola fala também dos peixes ruins. Quais seriam esses peixes ruins? Ruins em que sentido? Talvez esses peixes ruins eram peixes que não estavam adequados para a alimentação. Não porque o peixe não era bom o seu sabor, mas porque, segundo a lei, os peixes que não fossem de escamas não poderiam ser comidos, eram considerados comida impura. E provavelmente ali havia peixes de couro. E é interessante, porque ainda que os peixes eram bons para o consumo, eram ruins porque não estavam adequados segundo a lei de Deus. E também poderia ter peixes ali, como a rede arrastava tudo, poderia ter peixes mortos, poderia ter peixes cortados por outros peixes, carnívoros, não sei. Mas o interessante é que essa palavra que é usada para peixes ruins, ou em outras versões pode ser maus também, significa maus, pode significar podres, pode significar corrompidos, ou sem valor. Também inúteis, ou inadequados para o uso, que talvez essa seja a melhor tradução para esses ruins, ou peixes que não eram adequados para o uso, ou porque estavam podres, ou porque não poderia ser comido, porque a lei não permitia, porque eram peixes de couro, e não de escamas. E então, se nós continuamos lendo a parábola, o versículo 49 e o versículo de número 50, nós vamos ver então Jesus falando o significado da parábola. Irmãos, eles entendiam o que Jesus estava dizendo, porque haviam muitos pescadores ali. Os apóstolos, alguns deles eram pescadores. Eles sabiam tudo que Jesus estava falando, eles já conheciam, e talvez eles já haviam pescado daquela forma dezenas ou centenas de vezes. Mas Jesus está falando verdades espirituais, e não verdades materiais. Ele usou de algo cotidiano da vida deles, para que eles entendessem. Mas eles tinham que saber o que significava espiritualmente aquela parábola. E então no versículo de número 49, nós vemos a parábola descrever sobre o juízo futuro
de Deus sobre a humanidade. E como nós sabemos isso? Porque ele fala da consumação dos séculos. Olha como ele fala no versículo de número 49. Assim será na consumação dos séculos. Jesus está falando alguma verdade, utilizando essa parábola para falar alguma verdade do mundo espiritual, algo que vai acontecer no fim dos tempos. Ele está se referindo ao juízo. Ele está se referindo ao grande julgamento, algo que irá acontecer. Ele fala que na consumação dos séculos, o que acontece? Os anjos celestiais separarão os santos, ou como Jesus utiliza a palavra, os justos. Olha que interessante. No começo da parábola, era dito que os peixes eram bons. Aqui ele faz uma jogadinha de palavras entre bons e justos. E fala sobre os ímpios, que ele utiliza a palavra maus. E faz esse jogo de palavras entre maus e ruins. Irmãos, o mais interessante é que a palavra que ele usa aqui como justos não é a mesma palavra que ele usa como bons, lá no começo. No original, essa palavra que foi traduzida como justo significa inocentes. Pode ser também traduzida e é traduzida em outros lugares da Bíblia como santos, como retos, moralmente falando, como íntegros, como aprovados. E em algumas passagens da Bíblia, ela é traduzida como aceitos por Deus. Sabe o que é mais interessante? É que essa palavrinha que foi traduzida como justos, ou justo, ela é usada para Jesus. O mesmo Mateus que registrou essa passagem, ele também, no capítulo de número 27 deste livro, e no versículo de número 24, ele diz o seguinte: vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, o que Pilatos disse? Eu estou inocente do sangue deste justo. Essa palavra que Pilatos usa para Jesus, para se referir a ele como justo, é a mesma palavra. Mateus faz questão de colocar a mesma palavra para se referir aos peixes bons, chamando eles de justos, na mesma qualidade de Jesus. E também as palavras que Mateus usa aqui para se referir aos maus ou aos ímpios, não é a mesma palavra que foi usada no versículo de número 47, para se referir aos maus ou aos ruins. Essa palavra, maus, ela pode significar perversos, daninhos, culpados, pecaminosos, malignos, referente a Satanás. Mateus também, ele faz questão de utilizar essa palavra para se referir a Satanás. Em Mateus capítulo 13, o versículo de número 19, um pouquinho antes, na parábola do joio. Olha o que Mateus diz. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno. Aqui está falando do melhor dito, da parábola da semente. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Essa palavrinha, vem o maligno, é a mesma palavra que Mateus usa para se referir aos peixes maus. A mesma. Irmãos, pense. Todo escritor, quando ele escreve algo, ele não escreve alguma coisa só por escrever. Tudo é intencional. Um bom escritor não desperdiça palavras. Um bom escritor, ele coloca as palavras justas, as palavras escolhidas minuciosamente,
para não desperdiçar o tempo do seu leitor. E sabendo que foi o Espírito Santo quem inspirou as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo fez com que Mateus escrevesse intencionalmente as mesmas palavras que foram referidas a Satanás. Mateus escreve intencionalmente, referindo-se aos peixes maus, aos ímpios. E a mesma palavra que foi referida a Jesus como justo, Mateus faz questão, ou melhor, o Espírito Santo faz questão que Mateus registre essa mesma palavra, referindo-se aos peixes bons, ou seja, aos justos. E o versículo de número 50, nós vemos então um referente ao lago de fogo e à condenação eterna, porque Mateus vai escrever assim: e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Sempre quando na Bíblia aparece essa palavrinha, prantos e ranger de dentes, está dizendo do sofrimento da condenação eterna, ou seja, o lago de fogo. Sempre. Essa parábola, ela se refere a algo escatológico, a algo que vai acontecer no futuro, a um evento que vai acontecer no futuro. E Jesus, para poder fazer com que eles compreendessem, tivessem uma noção, ele fala dessa parábola. Mas, irmão Fábio, o senhor vai se focar, então, no juízo? Não. O meu foco, embora a parábola seja sobre isso, o meu foco com vocês é conseguir entender quem são os peixes maus, ruins, e quem são os peixes bons. Melhor, quem ou o que define a qualidade dos peixes? Ser bom? Ser justo? Ser ruim? Ser mau? Quais os critérios e regras para esta categorização? Existe, irmãos? A Bíblia nos dá essa dica. Quando Jesus fez essa categorização entre essas duas classes de peixes, bons e ruins, existe algo que define o novo status diante de Deus? Esse status de ser bom ou de ser ruim? Porque os peixes aqui simbolizam as pessoas. O que Jesus queria dizer? O que ele tinha em mente? Irmãos, para nós compreendermos isso, nós precisamos entender um pouco sobre algo que vai falar sobre uma estrutura que existe na Bíblia. E essa estrutura fala sobre dois povos. Para Deus, irmãos, só existem dois povos na humanidade. Não existem três. Somente dois. Deus trabalha com a humanidade através de pactos, por meio de alianças. É interessante que Deus ele quis se relacionar com a humanidade por meio desses pactos e alianças. É somente assim que Deus se relaciona com a humanidade. E um dos pactos que nós falamos, que existe na palavra de Deus, é conhecido como pacto das obras, e o outro, o pacto da graça. Quem veio na escola dominical e é frequente na escola dominical vai saber muito bem o que nós estamos falando, porque nós vimos isso. O primeiro pacto que Deus faz com a humanidade é conhecido como pacto das obras. O que significa isso? Deus, quando cria Adão, ele faz um pacto com Adão. E o pacto é o seguinte: Adão, você vai ser o representante da humanidade.
e eu vou fazer um pacto com você. E o meu pacto é o seguinte: você tem que me obedecer 100%. Vai ser através das obras. Você vai ser julgado pelo que você faz. Então Deus estipula algo. Está vendo esse jardim aqui? Sim, Senhor. Pode comer o que você quiser. Mas, está vendo aquela árvore ali? Sim, Senhor. Aquela você não come. Não toca nela. Porque o dia que você comer do fruto dela, você vai morrer. Esse é o pacto que eu faço com você. Obediência perfeita. Irmãos, ele poderia comer o que ele quisesse. Uma única que ele não poderia. A pergunta é: ele foi fiel nesse pacto? Não. Então nós vemos que Deus, ele faz esse pacto com Adão exigindo essa obediência perfeita. Mas, irmãos, Adão, ele não obedece. Ele quebra esse pacto. Tudo bem, irmão Fábio, eu já sei, eu conheço a história. O que isso tem a ver comigo? Acontece que Deus coloca Adão, como nós chamamos na teologia, como cabeça federal. O que significa essa palavra cabeça federal ou cabeça pactual? Nós que vivemos em um país que é conhecido como um país que tem a sua lei, é uma federação, não é assim? República Federativa do Brasil. Fica fácil entender. Como que é esse sistema de federação? Um representa os outros. O que se um faz, os outros sofrem a consequência. Quem é o representante desse país federal perante os outros países do nosso planeta? O presidente. As decisões que ele toma, toda a nação sofre as consequências. Todos os estados sofrem as consequências. Se o Brasil oficialmente, a Câmara Federal, o Senado, se eles decidirem entrar em guerra contra um país, todos nós estamos envolvidos nessa guerra, querendo ou não, porque ele nos representa. Isso é uma federação. E Adão, ele era o nosso cabeça federal. O que Adão fazia, ou o que Adão fizesse, nós sofreríamos essas consequências. Por quê? Existe um mistério aí. A Bíblia diz que de alguma forma, que nós não sabemos como explicar, nós estávamos em Adão quando ele pecou. E segundo a lei e justiça de Deus, nós somos responsabilizados pela culpa de Adão. Então, o castigo que Adão recebe, nós recebemos juntamente com ele. Tudo bem, irmão Fábio? E como que eu faço para poder entrar nesse pacto? Vocês precisam fazer algo muito difícil: nascer. O simples fato de você nascer, você já faz parte desse pacto que Deus fez com a humanidade. Sabe, no teu sangue tem o DNA de Adão. Está aqui, ó. Sabe aquela conexão lá do avatar? Adão é o avatar. Nós somos o animal alado. Ele está conectado com a gente. É um só. Deus olha no coletivo. A nossa cultura que valoriza o individual. Deus sempre tratou a nação de Israel como um coletivo, uma unidade. Se um pecasse, o resto sofria. Jesus fala que a igreja é um corpo. Se o dedo estiver machucado, todo o corpo sente. Jesus está demonstrando esse valor coletivo. A cultura não valoriza isso, mas Deus sempre trabalhou assim. Então, irmãos, da mesma forma que Adão, ele sofreu o castigo da morte, nós também morremos.
Uma criança não precisa pecar para ela morrer. Às vezes ela é uma criança abortiva. Ela nunca produziu um ato pecaminoso. Mas por que ela morre? Porque ela está dentro desse pacto. Ela não precisou fazer nada. Só ter sido gerado no ventre. Da mesma forma que Adão caiu, nós caímos com ele. Da mesma forma que Adão foi separado de Deus, quando Deus o expulsa do jardim, nós fomos separados de Deus também. Todos nós nascemos separados de Deus. Da mesma forma que Adão perdeu a vida espiritual e a conexão que ele tinha com Deus, nós nascemos sem vida espiritual e com nenhuma conexão com Deus, no sentido salvífico. Sofremos as consequências de Deus, de Adão, melhor dito. Da mesma forma que Adão, ele herdou uma natureza corrompida depois desse pecado, nós também recebemos essa natureza corrompida. Paulo diz isso em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem, quem é esse um só homem? Adão. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E por que todos pecaram? Porque essa natureza pecaminosa nossa já nos inclina, desde o ventre, a desejar o pecado. Adão, o nosso cabeça federal. Todos os que morrerem, que estiverem debaixo da representação de Adão, como seu cabeça federal, sabe qual vai ser a herança dessa pessoa? A morte física e a condenação eterna. O problema é que você nasceu e você só precisava ter feito isso para fazer parte desse pacto. E aí, como diz o ditado popular, numa expressão bem emocional, você vai dizer: ih, lascou. Eu nasci e agora? Muito bem. Vocês lembram que eu disse que só existem 2 povos para Deus? A diferença é que Deus disponibilizou outro cabeça federal. Jesus, ele é um representante de um outro pacto. Lembra quais foram os 2 pactos que eu falei? O pacto das obras e o pacto da graça. O pacto das obras, todos que são desse pacto, são os peixes ruins. Inúteis, que não servem para nada. Podre aos olhos de Deus. Mas, irmãos, existe o pacto da graça. Deus fez um pacto. Fez um pacto com seu filho, conhecido como pacto da graça. Se para você entrar no pacto das obras, você só precisa nascer, como que nós ingressamos, ou como que uma pessoa pode ingressar ao pacto da graça? Também tem que ser por meio do nascimento. Não tem como. Mas é algo interessante que isso acontece. A Bíblia diz que os que estiverem nesse pacto, no pacto da graça, eles receberão as consequências dos atos do seu cabeça federal, que no caso é Jesus. Da mesma forma que quem estiver debaixo do pacto das obras recebe todas as consequências dos atos de Adão, quem está debaixo do pacto da graça vai receber todas as consequências dos atos de Jesus, porque ele é o representante desse pacto. Só que olha o interessante, irmãos. Jesus, ao contrário de Adão, Jesus ele paga o preço da condenação que Adão herdou. Os que estão nesse pacto sofrerão
essa pena. Que pena? De ter a condenação paga, ou pena boa. Mas os que não estão debaixo desse pacto, eles não vão receber essa herança. Também, Jesus ele obedeceu perfeitamente às exigências do pacto das obras. Lembra o que era o pacto das obras? Obediência perfeita. Deus não exige menos do que a perfeição. Por quê? Porque ele é perfeito. Mas Jesus, ele obedeceu perfeitamente aquilo que Adão deveria ter feito e não conseguiu, Jesus fez de forma perfeita. Então, meus irmãos, a justiça de Cristo foi dada, ou foi atribuída, ou foi imputada aos que ingressam nesse pacto de graça. Porque ele é o representante desse pacto. Então, o que ele é atribuído aos que fazem parte desse pacto. Também, irmãos, Cristo ressuscitou com um corpo glorificado. Os que pertencem a esse pacto, eles também ressuscitarão com um corpo igual ao de Cristo. Não é o que a Bíblia diz? Por quê? Ele é o representante pactual desse pacto. Também, Cristo conquistou para as pessoas desse pacto, ou que fazem parte desse pacto, o direito à vida eterna. Adão conquistou o direito à morte eterna. Cristo conquista o direito à vida eterna. Os que pertencem a esse pacto, irmãos, eles vão herdar a vida eterna, assim como Cristo viverá eternamente. Os que pertencem a esse pacto viverão eternamente com Cristo. Todos os que ingressam nesse pacto, eles são chamados, nessa parábola, de os peixes bons, ou os justos. Por causa da sua justiça? Não. Por causa da justiça do cabeça federal de Cristo. Isso é a representatividade, irmãos, que a Bíblia nos mostra. As pessoas que estão debaixo de um dos dois pactos, ou de um dos dois representantes pactuais, sofrerão a consequência desses representantes pactuais. Romanos capítulo 5, versículo de número 18, diz o seguinte: pois, assim como por uma só ofensa, qual foi essa única ofensa? O comer do fruto proibido. Por essa única ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também, por um só ato de justiça, qual é esse um só ato de justiça? A morte na cruz. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Quem são esses todos os homens? Toda a humanidade? Não. Todos os que pertencem a esse pacto, ao qual esse cabeça federal, Cristo, representa. A todos os que estão nesse pacto, todos, sem exceção, vai ser justificado para a vida eterna. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, olha o que Paulo vai dizer. Porque assim como em Adão, olha o avatar aí, em Adão, os que estão conectados nele, todos morrem, assim também, todos serão vivificados, vão receber vida espiritual em Cristo. Olha a conexão aí. Vocês já perceberam que todas as vezes que a Bíblia fala das bênçãos espirituais, fala sobre em Cristo ou nele? Por que usa essa palavra em Cristo e não com ele? Porque com significa estar junto, em significa estar nele. A conexão. Olha o filme. Todos os que estão em Cristo Jesus são santos. Todos os que estão em Cristo Jesus são salvos. Todos os que estão em Cristo Jesus são justificados. Por quê? Porque quando Deus olha para esse pacto, olha para o representante desse pacto, o que ele vê é somente a justiça desse cabeça federal, Cristo.
Ele não vê os pecados dos que são representados por esse cabeça federal. Mas ele vê o cabeça federal, o Cristo. É por isso que em Cristo, nós somos mais do que vencedores. É porque é Ele. Não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre Cristo. E todos os que estão em Adão, Deus olha para o cabeça federal e não para os representados. Se o cabeça federal falhou, a condenação vai para todos. Se o cabeça federal foi fiel, a fidelidade dele é passada a todos. 2 povos, 2 pactos. Irmãos, concluindo, para Deus só existe 2 povos. Não existem mais e nem menos, só 2. No dia do juízo, os anjos vão separar 2 classes de pessoas, ou 2 tipos de peixes, ou os bons, que estão sendo representados no pacto da graça, ou os ruins, que estão no pacto das obras, representados por Adão. Não tem meio termo de peixe, não tem o mais ou menos. Só tem peixe bom para o seu fim e o peixe que é mal para o seu fim. Só tem o peixe bom para o consumo e o peixe que não presta para o consumo. Não tem meio termo. Os peixes ruins são pessoas que estão debaixo do pacto das obras, cujo representante é Adão. Pessoas que têm uma natureza corrompida, por isso elas odeiam Deus e as suas leis, por causa da corrupção do seu coração. Elas amam as trevas. O fim delas será a condenação e morte eterna. E existem os peixes bons, que são aquelas pessoas que estão debaixo do pacto da graça, cujo representante é Cristo. Pessoas que receberam vida espiritual, por isso elas amam Deus e as suas leis. O fim delas será a herança da vida eterna. A parábola fala sobre esses 2 povos. E para que a pessoa, lembra que para entrar no pacto das obras, somente por meio do nascimento natural. Todos já nascemos debaixo desse pacto. Para entrar no pacto da graça, tem que passar por um nascimento, que a Bíblia chama do nascer de novo. Que a Bíblia chama de ser uma nova criatura. Tem que nascer. Somente é possível fazer parte de um desses 2 pactos através do nascimento. Diferença: o pacto das obras, todos nascem nele. Todos um dia fizeram parte desse pacto, ou estão nesse pacto. O pacto da graça, nem todos receberão esse nascimento. Somente aqueles que reconheceram o senhorio de Cristo, reconheceram o Messias, reconheceram que o que Deus fala em sua palavra é verdade, digno de confiança. Somente aqueles que aceitaram esse plano e aceitam esse pacto e se submetem a esse cabeça federal, somente essas pessoas é o qual o Espírito Santo regenera, traz vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É o primeiro ato do Espírito Santo, aqueles que vão fazer parte desse pacto da graça, é trazer vida espiritual. E por causa dessa vida espiritual, tudo aquilo que ele odiava, que era a palavra de Deus e suas leis, ele passa a amar, como sendo a coisa mais preciosa da existência. O ódio que ele tinha por Deus, ainda que não declarava com sua boca, se transforma num amor irresistível. Aquilo que ele mais deseja, mais do que a riqueza, mais do que o status, mais do que a fama, mais do que tudo.
ele ama esse ser. Ele ama o Criador. Ele quer ser conectado a esse Criador a qualquer custo. E ele não suporta viver longe, desconectado desse Criador. A diferença é que no filme Avatar, o Avatar poderia se desconectar da criatura a hora que ele quisesse. Inclusive no final ele se desconecta e se conecta a uma criatura muito maior, uma ave muito maior. Na vida real, é impossível ser desconectado. Uma vez que você faz parte desse pacto e você foi conectado ao cabeça federal, a desconexão é impossível. Porque não tem quebra de elo. É um só em Cristo Jesus. E tomara, esse é o meu desejo, que todos vocês que estão aqui sejam pessoas que realmente fazem parte desse pacto. E pessoas que estão conectadas com Cristo. A tal ponto que se algum dia você peca e entristece o Espírito Santo, aquilo passa a ser algo insuportável na sua vida. E você começa a se angustiar de tal forma, e você começa a se desesperar de tal forma, que enquanto a união não seja restabelecida, a sua vida não tem paz. Sabe por quê? Porque o elo é inquebrável. Não existe desconexão. Não é Wi-Fi. É vida real. Feche os seus olhos. Deus bendito e santo, glorioso Pai. Senhor, a sua palavra é gloriosa, é sublime. Pai bendito, o teu Filho nos ensinou verdades gloriosas sobre coisas que estão acontecendo, sobre coisas que irão acontecer, sobre a verdade do reino celestial. E nessa parábola, o teu Santo Espírito nos mostrou, o teu Santo Espírito nos iluminou o pensamento e nos fez compreender, ó Pai, que o Senhor se relaciona com a humanidade por meio de pactos. Mas nessa parábola, os representantes desse pacto, ou as pessoas que são representadas por esses dois pactos, o Senhor coloca como a figura de peixes. Os que são bons, os que são desejados, os que são puros, que estão debaixo da ordenança da sua lei, e os que são maus, os que são podres, os que são inúteis, aqueles pelo qual não existe nenhuma serventia, é imundo, não serve para o consumo. Só existem esses dois peixes, só existem esses dois povos, e nós compreendemos isso. Pai, nós pedimos no nome do Senhor Jesus, abra o nosso entendimento e o nosso coração, para que nós compreendamos de forma viva e eficaz essa verdade, ó Pai, para que nós possamos viver essa verdade, e compreender, ó Pai, que a minha salvação não depende da minha eficácia, que a minha salvação não depende da minha justiça própria, que a minha salvação depende daquilo que o cabeça federal, Jesus Cristo, fez por nós, e Ele nos representa. E quando o Senhor nos olha, o seu olhar passa por Cristo Jesus, e todos aqueles que estão conectados em Cristo, é o seu corpo, é a igreja, é o corpo de Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado por não ter deixado nós perecermos no pacto das obras, porque nós não temos nenhuma condição de obedecer o Senhor de forma eficaz, sem nunca errar. Mas nós agradecemos, ó Pai, por Jesus Cristo, o único que pode nos representar diante de Ti, o nosso intercessor, o nosso representante, o único ser humano que está sentado à destra de Deus, representando o seu povo. Glória ao teu santo nome.
Somente o Senhor é digno de ser adorado, de ser exaltado. Como diz em Apocalipse, como João ficou desesperado: quem poderá abrir esse selo? Quem é digno de poder abrir esse selo? Um pode. O Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Só Ele é digno. E nós somos representados por Ele diante de Ti. É por isso que eu posso me achegar a Ti, ó Pai, com toda a confiança, com toda a intrepidez, e me jogar aos Seus pés, e me derramar na Sua presença, sem nenhuma gota de medo da condenação, porque toda a condenação que eu merecia, e que todos aqueles que estão debaixo do pacto da graça mereciam, já foi paga e satisfeita por meio de Cristo Jesus. Amém e amém.